Catecismo sobre Nossa Senhora, adultos. Primeira parte. Resumo da vida da Santíssima Virgem. Lição 1. Parte 2. B. Pessoas que prefiguraram Maria. 72. Quais são as pessoas que prefiguraram mais especialmente a Santíssima Virgem no Antigo Testamento? A Santíssima Virgem foi figurada por todas as mulheres célebres do Antigo Testamento, mulheres imortais da Antiga Lei, que não tiveram outra vocação sobre a terra, senão preparar os caminhos à Virgem por excelência. Primeiro, à frente dessas mulheres ilustres, Eva, a mãe do gênero humano, implorando em humilde prece aquela que os santos doutores chamam a Eva divina, mãe da raça purificada, divina rainha de todos os eleitos, que nunca deixou o paraíso da graça, que gerou o verdadeiro Abel, o justo, o inocente, o traído, o imolado por uma nação fratricida. Segundo, depois Sara, porque Maria foi mais miraculosamente fecunda do que a esposa de Abraão, mãe do verdadeiro Isaque, do filho único que levará o madeiro para o sacrifício na montanha santa, e que, imolando-se sobre os olhos de sua divina mãe, não perguntará, como o filho do velho patriarca: onde está a vítima do holocausto? Terceiro, Rebeca, brilhando com todos os dons da natureza, só incompletamente figura a divina beleza da alma virginal de Maria. Maria dará ao mundo o verdadeiro Jacó, herdeiro das gerações santas, desejado das colinas eternas, que para salvar seus irmãos tomará as vestes de Esaú e trará em seu pescoço as cicatrizes da escravidão. Quarto, Maria é a verdadeira Raquel, mãe do justo que será vendido por seus irmãos, conduzido ao Egito, condenado ao suplício infamante, reservado aos celerados. Depois, elevado ao cume das grandezas e feito por suas humilhações e por sua morte, o Salvador e a esperança do mundo. Quinto, pode-se dizer que a irmã de Moisés e a de Araão foi uma figura de Maria. No momento da passagem do Mar Vermelho, Moisés estendeu sua vara sobre as ondas e o mar abriu passagem aos filhos de Israel. Moisés ia à frente dos homens, Maria presidia a passagem das mulheres e dos meninos, e quando, chegados à margem oposta, Moisés entoou seu cântico, Maria deu o sinal dizendo: cantemos hinos ao Senhor, porque acaba de fazer brilhar a grandeza de sua glória. É a figura da redenção. Como Moisés e Maria fizeram atravessar o mar ao povo escolhido, enquanto o exército inimigo achava a morte nas ondas, Jesus e Maria, sua mãe, fazem a Igreja atravessar o oceano do mundo, salvando seus filhos da ruína eterna, enquanto o inimigo que os persegue fica para sempre perdido. Enfim, mencionaremos particularmente Abigail, Débora, Judite e Esther. 73. A glória dessas ilustres mulheres será comparável à de Maria? Não, sem dúvida, e por mais admiráveis que sejam os traços de sabedoria, coragem, beleza ou castidade que brilharam nessas heroínas, elas não foram senão pálidos reflexos das incomparáveis perfeições da augusta Mãe de Deus. O que levou São Boaventura a dizer que não houve, não há e jamais haverá uma mulher igual a Maria na glória da vida, na beleza da alma e na sabedoria das palavras que caiam da sua eloquentíssima boca. Primeiro, Abigail.
74. Quem era Abigail? Abigail era a mulher de um rico israelita chamado Nabal. Ora, aconteceu um dia que Davi, perseguido pelo rei Saul e obrigado a caminhar sem víveres no deserto, com o seu exército, mandou pedir algumas provisões a Nabal, cujos rebanhos tinham muitas vezes protegido. Nabal, avarento e grosseiro, chegou com palavras injuriosas. Ao receber esta notícia, Davi põe-se logo a caminho com 400 homens, bem decidido a lavar esta injúria no sangue de Nabal e de toda a sua família. Abigail, sabendo do acontecido e prevendo as consequências da indigna conduta de seu esposo, apressou-se em ajuntar abundantes víveres e, acompanhada de alguns criados, foi adiante de Davi, que, comovido de sua humildade, prudência e liberalidade, poupou-a, assim como os demais de sua casa, e até desposou-a depois da morte de Nabal. 75. Que pontos de semelhança há entre Abigail e Maria? 3 principais. Primeiro, Abigail deu prova de grande humildade, indo ao encontro de Davi, prostrando-se aos pés do jovem guerreiro e atraindo sobre si o castigo merecido por seu esposo. Maria distinguiu-se por uma humildade tal que não foi excedida senão pela de Jesus Cristo. Segundo, por seus rogos e submissão, Abigail comoveu o coração de Davi e levou-o à clemência. Assim também por seus rogos, orações e crédito, Maria abranda o furor do céu e segura o braço de Deus pronto a ferir o culpado. Terceiro, enfim, o modo de proceder de Abigail para com Davi, irritado, mostra sua rara prudência. A de Maria, a Virgem prudente, mostra-se sobretudo no zelo com que cuidou da conservação da sua inocência e na fidelidade com que guardou o segredo das maravilhas que Deus em si operou, a fim de nada comprometer e evitar os embustes da vanglória. 76. Que devemos concluir disso? Devemos concluir que, sendo a mediação de Maria poderosíssima junto a Deus, sem cessar devemos recorrer a ela para alcançarmos de Deus o perdão dos nossos pecados. Segundo, Débora. 77. Que sabeis sobre Débora? Débora era uma profetisa que Deus suscitou para libertar seu povo da escravidão dos cananeus. A tradição nos refere que suas palavras tinham a doçura do mel e a veemência da chama, arrebatavam e subjugavam os espíritos. Sentada à sombra de uma palmeira, sobre a montanha de Efraim, como mais tarde São Luís, rei da França, debaixo do carvalho de Vincennes, julgava as contendas a que se davam os filhos de Israel. Ora, Débora chamou um dia a Baraque, guerreiro da tribo de Neftali, e lhe mandou que, por ordem do Senhor, organizasse um exército de 10.000 homens e marchasse contra os cananeus. Baraque obedeceu, mas com a condição de que ela se pusesse à frente das tropas no dia do combate, para estimular a coragem dos soldados com sua presença. O encontro se deu ao pé do Monte Tabor e foi terrível. Os cananeus, tomados repentinamente de susto e pavor, deitaram a fugir e foram destroçados. Cisara, seu general, vendo-se vencido, pulou de seu carro e fugiu a pé. Chegado ao vale de Senim, perto do vale de Genezaré, entrou na cabana de uma mulher, chamada Jael, e pediu água para matar a sede. Jael, em lugar de água, trouxe-lhe leite. Cisara, tendo bebido, deitou-se no chão e caiu logo em sono profundo. A mulher tomou, então, um grande prego e um martelo,
Depois, aproximando-se de Cisara, cravou-lhe o prego na testa com uma forte martelada. Pouco depois chegou Baraque, seguindo os rastros de Cisara, e Jael mostrou-lhe seu inimigo morto, com a cabeça pregada no chão. Débora celebrou esta grande vitória por um sublime cântico de ação de graças. 78. De que modo Débora prefigurou a Maria? Do mesmo modo que pela sua presença Débora contribuiu poderosamente para a vitória que libertou seu povo do jugo do estrangeiro, assim também Maria, pela sua poderosíssima proteção, assegura uma completa vitória sobre o inferno para todos os que a invocam e livra-os das tiranias de suas paixões. É o que o Espírito Santo quis nos ensinar por estas palavras do livro dos Juízes. Cessou de haver homens valentes em Israel, e não se encontrou mais nenhum. Até que Débora se levantasse, constituindo-se verdadeira mãe em Israel. 79. Será ensino dos santos que por Maria e com Maria triunfaremos certamente do demônio? Sim, e teremos frequentemente a ocasião de lembrá-lo. É por Maria, nos diz São Bernardino de Sena, que sob a lei da graça, Deus nos faz triunfar dos nossos inimigos. É pelo intermédio de Maria, diz ainda São Bernardo, que o céu se enche, que o inferno fica vencido, a terra santificada, os homens se salvam e as graças divinas jorram sobre nós em abundância. 80. Não haverá ainda outra relação entre Débora e a Virgem Maria? Débora é chamada a mãe de Israel por causa da autoridade que suas funções e serviços lhe davam sobre todo o povo e do amor com que o povo a cercava. Com maior razão, Maria pode e deve ser saudada com o título glorioso de Mãe dos Cristãos, por nos ter adotado por filhos ao pé da cruz de Jesus, e por não cessar de nos encher de benefícios. Maria é Mãe de Deus para alcançar tudo e Mãe dos homens para conceder tudo. 81. Sendo tais as disposições de Maria a nosso respeito e tanta a eficácia de seu poder contra os assaltos do demônio, que devemos fazer? Devemos, em todos os nossos perigos, recorrer a ela com mais filial confiança. E, sobretudo, pedir com fé a sua assistência quando expostos a qualquer tentação. 3. Judite. 82. Quem era Judite e de que modo se tornou célebre? Judite era uma rica e piedosa viúva da cidadezinha de Betúlia, da tribo de Zabulon. Notável pela sua beleza, coragem e virtude, foi um instrumento maravilhoso de que a mão de Deus se serviu para salvar a nação judaica de uma ruína eminente. Consideraram-na como uma das mais salientes figuras de Maria, a grande libertadora do gênero humano. 82. Em que circunstância ela salvou a sua nação? Nabucodonosor, ensoberbecido por sua vitória sobre os medos, cogitou de subjugar todos os povos do Ocidente e fazer-se adorar como um deus. Holofernes, general de seu exército, recebeu ordem de marchar com 120.000 soldados da infantaria e 12.000 de cavalaria contra os israelitas, ismaelitas, madianitas e outros povos circunvizinhos. Depois de tê-los conduzidos pelo terror de seu nome e a força de suas armas, Holofernes veio visitar Betúlia no ano de 634 a.C.,
e, a fim de apoderar-se mais facilmente da cidade, mandou cortar o aqueduto que fornecia água aos habitantes. Ao suplício da fome, juntou-se logo o tormento da sede. O povo, desanimado, suplicava a Uzias, um dos anciãos, que entregasse Betúlia, e este chefe, igualmente desacorçoado, prometeu fazê-lo se, dentro de 5 dias, a cidade não fosse socorrida. Judite, sabendo dessa resolução, saiu de seu retiro e foi ter com Uzias, exprobrando-lhe a falta de confiança a Deus, e depois manifestou-lhe, assim como aos sacerdotes, o plano que concebera para livrar o povo. Essa heroína pediu segredo e orações, redobrou as súplicas e implorou com humilde confiança o auxílio divino. Depois de invocar o favor de Deus para afirmar a sua coragem, despe a roupa de penitência, perfuma-se com mirra, veste os mais ricos trajes e, acompanhada de uma única criada, introduz-se no acampamento inimigo. No caminho, orava, dizendo: Senhor, sede comigo, e que vosso braço me proteja, como protegestes nossos pais. Que aqueles que no seu orgulho resolveram abalar vosso altar com o seu gládio manchado de sangue, pereçam pelo gládio. Em breve, soldados assírios prenderam-na e, a seu pedido, conduzem-na ao general, que, encantado de tanta beleza e de tanto valor, recebe-a com transportes de alegria e manda-lhe preparar uma barraca, dando-lhe licença de sair do acampamento quando quisesse e entregar-se aos exercícios de sua religião. 4 dias depois, Holofernes deu aos principais chefes de seu exército um grande festim, para o qual convidou Judite. Durante o banquete, que degenerou em orgia e se prolongou até alta noite, o general, esquecendo-se dos conselhos da prudência, das regras da sobriedade, embriagou-se. Pouco a pouco, os convidados retiraram-se e Judite ficou só com Holofernes, mergulhado em profundo sono. Conhecendo então que a hora da justiça de Deus havia soado, Judite cai de joelhos e dirige ao céu uma ardente prece, depois levanta-se e, forte como um herói, desembainha a espada do guerreiro, pega o general pelos cabelos e, com um movimento vigoroso, decepa-lhe a cabeça, escondendo-a num saco que a criada leva. Em seguida, sai do acampamento com sua serva e entra em Betúlia, onde a alegria prorrompe em aclamações entusiásticas à vista da cabeça do general inimigo. Vendo-se privados de seu chefe, os assírios tomaram a fuga, enquanto Betúlia e todo o reino tribulavam, altas bênçãos e grandes louvores, a valente mulher que acabava de livrá-los de uma catástrofe inevitável. 84. Que pontos de semelhança há entre Judite e Maria Santíssima? São numerosos e palpáveis, quer se examine a vida privada dessa heroína, quer se estude o papel maravilhoso que desempenhou e os louvores tributados pelos povos à sua virtude e às suas façanhas. 85. Qual era a vida privada de Judite? Judite unia a uma nobre origem uma rara beleza. Mas estes dons naturais não lhe inspiravam nenhuma vaidade. Depois da morte de seu marido, viveu no retiro, na oração, no trabalho, na prática das boas obras. A Escritura Sagrada nota que ela gozava da consideração pública e que ninguém proferia a menor palavra em seu desabono. Maria, descendente dos antigos reis de Judá, foi sobre a terra e ainda no céu a mais bela flor da natureza humana.
Mas, segundo a expressão de Bossuet, a beleza de Maria, reflexo de sua alma imaculada, era inteiramente celeste e quase divina, deixando muito longe de si qualquer outra beleza criada, e não inspirando senão o amor da virtude. Objeto das complacências da Santíssima Trindade e da admiração dos anjos, esta Virgem incomparável era simples, modesta, amante da oração, do trabalho, da penitência e da vida oculta. 86. De que modo Judite, no desempenho de seu papel maravilhoso, prefigurou Maria Santíssima? Depois de se ter preparado pela oração e a penitência a sua difícil e perigosa missão, Judite dedica-se a seu povo, apresenta-se e fica sem prejuízo de sua virtude no meio de seus inimigos, ilude o orgulhoso Holofernes, corta-lhe a cabeça, põe em fuga as legiões assírias e restitui a paz e a alegria à sua nação libertada. A heroína de Betúlia é, em tudo, a imagem viva da Virgem de Nazaré, que, dócil ao desejo do céu, sacrifica-se para salvar o gênero humano, e nem de leve fica salpicada pelo contato de nossas impurezas. Ilude o demônio, diz Santo Irineu, encobrindo sob as sombras de um casamento ordinário o segredo de um parto divino, esmaga a cabeça da serpente sedutora, desbarata suas legiões infernais e salva o povo dos eleitos. 87. Que recompensa teve Judite por sua brilhante vitória? Obteve a gratidão de todo o povo e os mais entusiásticos e magníficos louvores. O sumo sacerdote e os anciãos de Israel vieram de Jerusalém para vê-la e cumprimentá-la. Abençoaram-na de comum acordo, dizendo: Sois aquela que o Senhor exaltou mais do que todas as mulheres que se acham sobre a terra. Sois a glória de Jerusalém, a alegria de Israel, a honra de nosso povo. Porque vos portastes com coragem, e vosso coração foi tão firme quão puro. Melhor do que Judite, Maria, a grande libertadora do gênero humano, merece o reconhecimento dos povos até o fim dos tempos. A ela convém excelentemente os louvores dirigidos por Israel à heroína de Betúlia. Por isso, a Igreja os concede, como se pode ver particularmente no ofício da festa da Imaculada Conceição. 88. Que resolução prática deve inspirar-nos a narração da história de Judite? Esta narração deve inspirar-nos uma confiança ilimitada no poder da oração e fortalecer-nos da vontade de cumprir, custe o que custar, os deveres de nosso Estado ou a missão de que Deus nos incumbiu. 4. Esther. 89. Quem era Esther? Esther era sobrinha de Mardoqueu, um dos hebreus que Nabucodonosor levara cativos para a Babilônia. Permitiu a providência que o rei Assuero, quando ia tomar esposa, escolhesse Esther, cuja origem ignorava. Pôs-lhe o diadema sobre a cabeça e proclamou a rainha. Essa eleição veio a ser, como logo se verá, a salvação do povo judeu. Esther, por conselho de seu tio Mardoqueu, que exercia no palácio o emprego dos mais baixos, ocultara sua origem israelita. Mardoqueu descobriu uma conspiração urdida por 2 eunucos da corte, deu parte dela ao rei por intermédio de Esther, e os traidores foram punidos. Irritou-se Amã, primeiro-ministro e favorito do rei, de ver que só Mardoqueu não dobrava o joelho quando aparecia em público. Por isso, resolveu perdê-lo, assim como todos
os de sua nação. Para este efeito, persuadiu ao rei que os judeus que habitavam ainda na Pérsia eram seus maiores inimigos. O rei ficou por tal modo convencido pelas insinuações do ministro, que publicou um decreto condenando todos os hebreus à morte num mesmo dia. Mardoqueu avisou a sua sobrinha o perigo que ia se aproximando e a conjurou que fosse ter como rei, a fim de arredar a tempestade que ameaçava todos seus irmãos. A rainha Ester consentiu, apesar da lei que proibia, sob pena de morte, de apresentar-se ao rei sem ser chamado. Depois de fortificar o seu espírito com a oração e a penitência, entrou acompanhada de suas damas de honra no salão onde Assuero estava recebendo as homenagens da corte. Vendo aparecer a rainha, o monarca teve um raio de cólera que lhe brilhou nas vistas. Ester, que o percebeu logo, caiu desmaiada nos braços de suas companheiras. O rei, repentinamente comovido, foi correndo à sua esposa e a tranquilizou, dizendo-lhe com o maior carinho: Não temas, não morrerás, pois a lei não é feita para ti. Que é que desejas? Fala com a maior confiança, pois estou disposto a te conceder tudo quanto me pedires, ainda que seja a metade de meu reino. Ester, que recuperara o uso dos sentidos, rogou a seu esposo que assistisse, no dia seguinte, em companhia de Amã, a um banquete que ela tinha preparado, acrescentando que lhe manifestaria o que desejava. O rei lhe prometeu. Na noite seguinte, como o rei não pudesse conciliar o sono, mandou que lhe lessem os anais de seu reinado. Ouviu então a narração do grande serviço que lhe prestara Mardoqueu, alguns anos atrás, descobrindo uma conjuração tramada contra sua vida. Que recompensa recebeu este homem? Perguntou o rei. Nenhuma, responderam-lhe. Poucas horas depois, apresentava-se Amã na sala das audiências reais, com o propósito de solicitar a autorização de prender Mardoqueu. Ao vê-lo, Assuero lhe perguntou que coisa se podia fazer em favor daquele que o rei queria honrar. O orgulhoso ministro estava persuadido que esta pergunta se referia à sua própria pessoa. Por isso respondeu: É preciso que este homem seja revestido com os distintivos reais, que seja montado no cavalo do rei e que o primeiro senhor da corte, segurando a rédea, o conduza assim pelas ruas da cidade, gritando: Assim será honrado aquele que o rei quer honrar. Então, replicou Assuero, vá logo em busca do judeu Mardoqueu e faze por ele tudo o que acabas de dizer. Quando Amã regressou dessa cerimônia que o humilhara tão cruelmente, teve que acudir ao convite da rainha. No fim do jantar, instou o rei para que Ester lhe dissesse o que desejava. Grande rei, lhe dissera ela, se achei graça diante de vós, poupai a minha vida e a de meu povo. Sou hebreia. E, designando Amã, acrescentou: Eis aquele que nos está perseguindo. Tomou as aparências de um zelo mentiroso para conseguir nossa perda. Contudo, quando lhe pede tal matança e extermínio, não se mostra menos inimigo de vossa glória que de nossa vida. Assuero, indignado, mandou prender logo o pérfido ministro. E, sabendo que Amã já tinha feito elevar uma forca para dar a morte a Mardoqueu, ordenou que este mesmo ímpio fosse enforcado nela. Não somente Assuero revogou o decreto de proscrição dado contra os judeus, mas ainda, quando soube que Mardoqueu era tio de Ester, chamou-o à corte, deu-lhe todos os bens de Amã e elevou-o à dignidade de primeiro ministro do reino.
90. Que pontos de semelhança notais entre Esther e Maria? Há muitos e interessantíssimos. Primeiro, Esther foi educada por seu tio na oração, no trabalho, na modéstia e na mais exata prática da lei mosaica. Tais são também as ocupações que enchem os dias de Maria, desde a sua apresentação no templo, na idade de 3 anos, até o seu casamento com José. Segundo, Esther é admiravelmente bela, e sua beleza, dom de Deus, tornou-a particularmente querida de seu esposo real. A beleza de Maria é tão perfeita que encantou até os olhares de Deus e provocou a sua admiração. Quão bela és, ó minha bem-amada, diz ele no cântico sagrado, quão bela és. Em consequência disso, ama a Maria com amor de predileção, que lhe granjeia os favores mais assinalados, os privilégios mais admiráveis. Terceiro, Esther, objeto da preferência de Assuero, recebeu o diadema e tornou-se rainha da Assíria. Maria, no dia da Assunção, foi coroada rainha do céu e da terra. Quarto, Esther, assustada diante do rei, a quem se apresenta sem ser chamada, perde os sentidos, vendo a indignação e a cólera de Assuero. O rei, extremamente perturbado, apenas a viu restabelecida, lhe disse: Esther, que desejas? Que queres de mim? Ainda mesmo que me pedires a metade de meu reino, dar-te-ei. A lei foi decretada para os outros e não para ti, ó bela Esther, não temas a minha cólera. Outro tanto fez Deus para com a futura mãe de seu filho. Maria ficou isenta do decreto pelo qual todo o gênero humano estava sujeito ao pecado original. Quando vem o dia prefixo desde toda a eternidade, Deus cria-lhe uma alma perfeitamente pura. Difunde nela uma graça maior, mais abundante que a graça que há de dar a todos os anjos e santos até a consumação dos séculos. Adota-a por sua filha de predileção, ama-a como um prodigioso amor paterno e compraz-se em prodigializar-lhe os seus favores e as suas bênçãos. Quinto, Esther, elevada a rainha, toma a peito a causa de seu povo, injustamente oprimido e condenado à morte, destrói os ardis do homicida Amã e faz revogar o decreto de morte publicado contra os judeus. Tal é o papel de Maria no céu. Sem cessar, desfaz as conspirações do inferno contra nós, implora nosso perdão perante seu divino Filho e alcança a revogação de nossa condenação. 91. Esther é uma figura de Maria, e de quem Amã será a imagem? É uma fiel imagem de todos os pequenos anticristos que de século em século decretaram o extermínio da Igreja, o aniquilamento da fé, a humilhação da Santa Sé de Roma, a destruição das ordens religiosas. É ainda, e particularmente, a imagem daquele ímpio que o Senhor Jesus destruirá com um sopro de sua boca e com o brilho fulgurante do seu segundo advento. 92. Que nos ensina a história de Esther? Segundo o exemplo de Mardoqueu, que se dirigiu a Esther para alcançar a própria salvação e a de todos os judeus, recorramos com fé e confiança à materna e poderosíssima intercessão de Maria, se quisermos escapar aos laços do demônio e ficar livre de seus embustes.